Resident Evil 4 fez parte da infância de muita gente, um dos jogos mais populares do PS2, considerado por muitos um dos melhores da franquia. Deixou muita gente se perguntando o que aconteceu com as crianças da Vila dos Ganados, quem é o Mecador, tudo não passou de uma ilusão do Leon? Hoje eu vou falar sobre um dos meus jogos favoritos. Resident Evil 4. Mas antes de começar, deixa um like, se inscreve, mostra algum vídeo desse canal que você gostou para algum amigo seu, que isso ajuda demais. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse é um tópico que eu particularmente gosto de comentar. É impressionante como um jogo de PS2 tem uma arte, uma ambientação tão bem construída. Sendo que é um jogo de PS2, imagine fazer um jogo como esse naquela época. Sem falar que o poder gráfico do PS2 era bem inferior de alguns dos seus concorrentes, como o GameCube. E sim, o Resident Evil 4 foi desenvolvido originalmente para o GameCube. Resident Evil 4 foi desenvolvido em 1999 e teve 3 versões antes de chegar no jogo que conhecemos hoje. Quando você observa a concept art desse jogo, dá para entender o quanto os desenvolvedores queriam algo totalmente diferente do que já tinham feito na franquia. Pensa bem, o quão surpreso você ficaria quando jogasse Resident Evil 4 pela primeira vez, sendo que já tinha jogado as versões anteriores com a câmera estática. Seus espaços de itens eram espaços bem limitados. Já nesse você poderia ir montando o posicionamento dos itens para dar mais espaço para outros itens, sem falar que ao decorrer do jogo você poderia expandi-lo. Em Resident Evil 4 são muitos ambientes diferentes que você vai ver nesse jogo, desde uma simples vila a um castelo e ainda com direito de passeio de barco. O local mais assustador nesse jogo pra mim era quando o Leon voltava pra Vila dos Ganados à noite. Caralho, olha só esse cenário. Um nevoeiro, um relâmpago, uma trilha sonora sinistra. Sem falar que alguns dos ganados ficavam parados te encarando até você se aproximar deles. Aí eles te atacavam. Sempre que eu chegava nessa parte, saía correndo o mais rápido possível. Sem falar dos Regenerators. Caraca, o que era aquilo? Resident Evil 4 possui uma das melhores jogabilidades que eu já vi. Nem mesmo seu sucessor chegou perto da jogabilidade e carisma dele. E tudo isso se deve às mecânicas de dificuldade que o jogo possui. Afinal, independente de você escolher a dificuldade normal ou profissional, o jogo vai se adaptando ao seu nível de habilidade. Funciona mais ou menos assim: se você desvia bem dos golpes, erra poucos tiros, o jogo vai ficando mais difícil. Os ganados ficam mais inteligentes, mais rápidos, os itens aleatórios também sofrem essa mudança. Caso você jogue bem, os itens que você vai ganhando vão ficando piores. Já se seu desempenho não é o dos melhores, te dão mais munição e plantas para você poder restaurar mais seu HP. Tudo isso sem que você saiba, diferente de outros jogos como Devil May Cry, caso você morra 3 vezes na mesma fase, aparece uma mensagem dizendo se você quer mudar o nível de dificuldade. Ou então outros que zombam de você por não estar conseguindo passar daquele nível, deixando você bem frustrado. Afinal, se escolhemos aquele nível de dificuldade é porque queremos ter uma boa experiência com aquela dificuldade. E ficar aparecendo uma mensagem que diz que você joga muito mal, e então eu recomendo baixar o nível, não ajuda muito. Um exemplo é você estar com dificuldade de passar de um determinado nível e ficar aparecendo uma mensagem dizendo que aquele nível é demais para você. É bem frustrante. Já em Resident Evil 4, a maneira que eu interpreto o balanceamento do jogo é que os desenvolvedores querem que você simplesmente aproveite a gameplay, afinal é bem difícil encontrar alguém que jogou R4 e não zerou. Há pessoas que simplesmente querem aproveitar uma boa jogatina depois de um dia estressante de trabalho ou que está passando por algum momento difícil, não muito agradável. É claro que superar um jogo com um certo nível de dificuldade é bem satisfatório, mas ao mesmo tempo bem desgastante. Por exemplo, um jogo que você simplesmente morre com um hit são bem frustrantes, afinal todos queremos superar aquele obstáculo e falar eu zerei esse jogo. A dificuldade de R4 é bem balanceada, não é à toa que é um dos jogos que eu mais joguei. Ah, trilha sonora. O que eu posso falar é que bate até uma nostalgia. Esse jogo possui trilhas sonoras fantásticas, desde momentos de ação até momentos que você vai salvar seu progresso. Tem música de fundo até quando você tá comprando armas com o mercador, vê se foge. A trilha sonora combina muito bem com o momento e com o ambiente. Por exemplo, quando você está comprando itens com o mercador, o jogo coloca uma música bem calma, basicamente dizendo, pode ficar tranquilo, aqui você tá bem seguro. No save, possui uma música calma, mas ao mesmo tempo bem melancólica. Olha só a primeira cutscene do jogo, tem uma trilha sonora pesada que combina com a narração do Leon. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains.
Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. A história de Resident Evil 4 é bem intrigante, digamos assim. Afinal, você só começa sabendo os acontecimentos da cidade de Raccoon City, que foi mostrada na cutscene. Depois disso, você vai tentando encontrar pistas de onde a filha do presidente poderia estar. Com os documentos e fotos espalhados pelo cenário, Leon não fazia ideia que teria que passar por tanta coisa até encontrar a Ashley. Você vai ter que enfrentar diversos ganados e chefes, e mesmo quando você a encontrar, a dificuldade só começou. E caso você estiver me perguntando por quê, bem, digamos que a Ashley morre fácil, muito fácil. E sem falar que ela é muito irritante. Se um dos ganados a raptar e levá-la para a porta mais próxima, dá game over na hora. Ou caso... Ou caso você der algum dano, mesmo que sem querer nela, dá dano crítico e ela morre. E para nossa sorte, existe o Mecador. Pensa o quão difícil seria o jogo sem o Mecador. Se tem um chefe que está te dando muito trabalho para você vencer, vai lá e compra uma bazuca que resolve o problema com um tiro. Um tiro resolve tudo. Sem o Mecador seria bem mais difícil, afinal, é por ele que você vai modificar suas armas e ainda comprar armas novas e melhores. É claro que caso você queira vender alguma arma sua para ele, ele vai querer comprar pelo preço lá embaixo, bem menos na metade do preço. Não tem concorrência e a inflação tá foda, né, Mecador? E também é claro que não tem só o Leon e a Ashley para você poder interagir. Há outros personagens como Rei Sera e a Ada, sendo que essa última tem até uma campanha própria. Beleza, agora que você já tem a Ashley, já foi seduzido pela Ada pelo menos umas 3 vezes, você ainda tem que se curar de Las Plagas. Afinal você foi infectado e não tem como você vencer o último chefe se você é a porra de um ganado, afinal o último chefe controla ganados. Opa, venci o Final Boss, e agora, tudo beleza? Não! Você tem uma corrida contra o tempo para poder sair da ilha porque ela vai explodir. E no final a Ashley ainda dá uma cantada pro Leon, vê se pode. E depois de concluir a campanha principal, o jogo ainda libera um conteúdo adicional. Caraca, eu posso jogar com a Ada e com o Krauser. Para encerrar, Resident Evil 4 é um excelente jogo mesmo para os padrões atuais. E eu recomendaria para qualquer um que não jogou ou para quem estiver com um pouco de nostalgia. Caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreve. Eu sei que é um pedido um pouco ousado, mas isso ajuda demais. E você irá receber vídeos como esse, feito com toda a dedicação e carinho pra você. Eu peço por isso porque o YouTube não tá nem aí pra minha existência, então toda ajuda é bem-vinda. Eu agradeço de coração qualquer ajuda, de pouquinho em pouquinho seremos mais e mais nessa grande família. E caso queira, comenta aí embaixo, eu posso fazer um vídeo respondendo seus comentários. E Rodrigo, obrigado pela recomendação. Quando eu zerá-los eu faço um vídeo. Todo jogo aqui eu zero primeiro para poder falar depois. Assim fica uma opinião bem sincera na review. Obrigado por todos que assistiram o vídeo até aqui. Um forte abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo.